Olá a todos e todas. Vamos dar início às nossas discussões, né, sobre didática. E hoje, eu, professor Luiz Gustavo da Conceição Galego, professor do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do UFTM, gostaria de discutir com vocês algumas questões relacionadas à consolidação da didática enquanto campo de conhecimento, certo? Então, primeiramente, eu gostaria de colocar duas cenas para a gente fazer uma reflexão sobre o que é didática. Então, vejo aqui, na primeira cena, dois alunos retornam juntos às suas casas após um dia de aulas e vão conversando sobre seu período na escola, pois estiveram em salas separadas. Aí um dos alunos fala o seguinte: Deus me livre, professor de história sabe muito, mas não tem didática nenhuma. Aí o outro aluno: pois eu acho que é verdade, mas em compensação de matemática, hein? Aquilo sim que é professor, aquele tem didática. Então vejo que nessa cena 1, a gente tem um recorte de um diálogo que potencialmente a gente conseguiria presenciar a partir de dois alunos conversando sobre uma aula. Agora vamos dar uma olhadinha na cena 2. Uma conversa de duas professoras em reunião de início de ano. A professora A pergunta para a B como ela está acostumada a ensinar um ponto novo de história, ao que B diz. Eu explico, expondo o assunto e depois dou um questionário. Aí a outra professora fala assim: nossa, que coisa tão tradicional você está me dizendo, tão antiga. Aí a professora B diz o seguinte: mas foi assim que eu aprendi com meus professores nas escolas em que eu estudei. Dizem que tem outros meios, mas eu não sei como fazer. Então vejam que esse outro diálogo, em compensação, ele pode ilustrar uma reflexão sobre a questão didática, mas na perspectiva dos professores. Então a gente analisando essas duas cenas, a gente percebe que os dois sujeitos, né, do processo de ensinagem e aprendizagem, eles têm perspectivas e panoramas um tanto quanto distintos, né? Então, enquanto para os alunos eles valem a perspectiva da didática, considerando a forma que o professor ensina. E mais do que isso, se a forma que o professor ensina gera aprendizagem neles, na perspectiva dos professores, tem a dimensão da aprendizagem, obviamente, né, nessa discussão, e a gente vai trazer na aula de hoje algumas perspectivas sobre teorias, né, relacionadas a isso, mas também tem a questão de quais métodos, né, o professor escolhe, o que motiva a escolha desses métodos, né? E no caso a professora B tem a ver com as aprendizagens que ela teve, né, enquanto aluna. E aí, pensando na questão da dimensão da didática, né, por conceito, a didática é uma intersecção entre a ensinagem e a aprendizagem. A ensinagem é a perspectiva do professor, enquanto a aprendizagem é a perspectiva do aluno. Na intersecção dessas duas ações, né, pedagógicas, a gente tem o que é chamado de didática. A didática, ela tem sua origem, principalmente com os trabalhos seminais do Comênios do século XVIII, século XVII. Na época, né, o Comênios escreveu um livro chamado Didacta Magna, no qual ele apresenta princípios orientadores do ensino. Basicamente, o método é baseado na repetição e também é um método que permite ensinar tudo a todos. Então, essa é a perspectiva do Comênios, que é um método universal de ensino. No século XVIII, há uma outra perspectiva que foi defendida pelo Rousseau, que considera a questão do ensino como um preparo da criança para a vida adulta e que a aprendizagem é um processo natural de todos os seres humanos. Já no século XVIII, com os trabalhos de Pestalozzi, há um cuidado em observar a realidade na qual a ensinagem e a aprendizagem se desenvolvem, principalmente por observação e análise. Um aspecto importante, né, da perspectiva do Pestalozzi é a importância da linguagem para a aprendizagem. Ainda no século XVIII, Herbart ele propõe um método universal de ensino, e esse método, né, que diferencia principalmente dos métodos das propostas anteriores, é que ele é baseado principalmente na aprendizagem. Segundo o método de Herbart, existem dois momentos importantes, né, e esses dois momentos eles apresentam 4 passos formais, né? O momento de análise, o momento de síntese,
A análise tem o passo formal da clareza, então, basicamente, nesse processo, o professor expõe e repete termos, e aí a próxima operação, que seria a síntese, ela é dividida em 3 passos formais: a associação, o sistema e o método. Na associação, a partir daquela exposição e repetição de termos realizada anteriormente, há uma associação e modificação de ideias, e aí o aluno é convidado a repetir as ideias à sua maneira e também de se apropriar aquelas ideias à sua maneira. A terceira etapa do método, que o Herbert chamou de sistema, seria um momento no qual o aluno vai distinguir as ideias principais e expor essas ideias de forma ordenada. E, por fim, a última etapa, o método, seria o aluno exercitar a si próprio, a partir daquele determinado conteúdo, e submeter-se à correção do professor. Ainda nesse sentido, né, pensando na questão da aprendizagem, uma vez que o Herbert traz a discussão da aprendizagem para a discussão, aí foram surgindo ou aplicadas o que a gente chama de teorias de aprendizagem. Então, 2 teorias de aprendizagem que são bastante relevantes seria o inatismo e o empirismo. O inatismo é por origem fixista, ou seja, o indivíduo ele nasce, né, com uma capacidade X de aprendizagem, e essa capacidade ela não muda ao longo do tempo. E que toda aprendizagem ela é determinada pelo desenvolvimento. E a aprendizagem ela não pode ser mudada. Nessa perspectiva, tem alunos que vão conseguir aprender, tem alunos que não vão conseguir aprender, independente do método, tá? Uma outra perspectiva, o empirismo, nessa perspectiva, né, que foi defendida por vários pensadores, né, por exemplo, o Locke, o Bacon, o Berkeley, o Hume, nessa perspectiva, o conhecimento ele é desenvolvido a partir de uma experiência concreta. A mente humana seria uma tábula rasa, e a partir desse contato com o mundo real, a mente vai sendo desenvolvida. E nessa perspectiva, a aprendizagem ela é resultado de acúmulo de experiências. E também ela ocorre a partir dos sentidos. Né? Aqui tem uma tabelinha comparando, né, o inatismo e o empirismo, considerando 4 eixos principais: o conhecimento, a aprendizagem, o ensino e a avaliação. Então vejam aí, o conhecimento para o inatismo ele é pré-formado e fruto do desenvolvimento biológico. Enquanto por o empirismo, o conhecimento ele é fruto das experiências que as pessoas vão tendo ao longo do tempo, experiências essas captadas pelos sentidos: visão, olfato, paladar, audição, tato. A aprendizagem no inatismo, por sua vez, ela está relacionada ao armazenamento da exposição de conteúdos pelo professor. No caso do empirismo, o foco é o controle do ambiente para levar o aluno a viver uma experiência. Na perspectiva do ensino, uma perspectiva inatista está muito relacionada ao uso maciço da exposição de conteúdos pelo professor. Enquanto no empirismo, o controle do ambiente ele pode levar o aluno a viver a experiência. E a avaliação no inatismo ela está relacionada à mensuração da quantidade de informações retidas pelo aluno, enquanto no empirismo é a mensuração de respostas de comportamentos alterados. Então vejam, né, que essas 2 perspectivas de aprendizagem elas vão determinar muito a forma que o professor propõe suas metodologias. Provavelmente ao longo da experiência escolar de vocês tiveram professores com perspectivas inatistas e professores com perspectivas empiristas. Pela descrição que tem aqui nessa tabela, é fácil identificar, né, o professor que tem uma perspectiva e o professor que tem a outra. Uma terceira perspectiva relacionada à aprendizagem é o que nós chamamos de associacionismo. O associacionismo é uma teoria da aprendizagem que é muito influenciada pela psicologia. E nessa perspectiva, a relação entre o social e o individual é importante para a aprendizagem. Também tem uma relação entre estímulo e recompensa nesse processo de aprendizagem. E as ações humanas, elas ocorrem entre pessoas e entre as pessoas e o meio no qual elas vivem. Né? Pensando nessas 3 teorias de aprendizagem que a gente viu aqui, o inatismo, o empirismo e o associacionismo, a gente pode entender que a perspectiva da teoria da aprendizagem vai interferir no método de ensino que o professor vai utilizar.
E por método de ensino, a gente entende que são os caminhos utilizados para que o outro aprenda. E aí, nesse sentido, há 3 métodos de ensino que estão relacionados na perspectiva do ensino, conforme a perspectiva da aprendizagem que o professor tenha. A gente pode considerar o comportamentalismo, o socioconstrutivismo e o cognitivismo, que a gente vai discutir agora.